Olá irmãos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Começaremos o vídeo de hoje com a seguinte história. Se imagine como um peixe em um vasto oceano e enquanto você nada decide dar saltos para fora do mar e você se empolga e começar a dar saltos de olhos fechados confiante que cairá mais à frente em mais água e nessa aventura seguindo seu coração você tem a sensação de liberdade mesmo com outros peixes te alertando para tomar cuidado você decide continuar com saltos mais longos para fora do mar porém em um determinado salto você não cai na água que esperava mas sim na areia fora do alcance das ondas e sem forças você não consegue voltar sozinho, pássaros começam a aparecer voando lhe observando como alimento e nisso sua vista vai escurecendo, o tempo vai acabando até o momento da morte assim pode estar acontecendo com você nesse exato momento vou lhes explicar qual a ligação disso com o Evangelho. Yahushua quando pregava para as pessoas nos comparou a peixes diversas vezes então eu e você somos peixes em um oceano. Quando você começa a querer agir por conta própria, seguindo seu coração como muitos gostam de aconselhar você acaba tendo uma falsa sensação de liberdade como se você pudesse tudo. Hoje as pessoas gostam muito de falar sobre isso de que você é precioso, suas decisões são as melhores, siga seus sonhos porém o que está nas escrituras é algo que nos aconselha exatamente o oposto vamos ouvir. Provérbios 28 versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Ouviu bem? Quem confia no próprio coração é uma pessoa sem juízo que não sabe de nada. E não é assim que devemos ser. Bom, vamos continuar com o exemplo. Então essa falsa liberdade te dá a ilusão que você pode viver entre os saltos para fora da maré do seu jeito como se nunca fosse haver consequências e assim é para quem não quer ter compromisso de viver o Evangelho. Para quem oscila entre dois caminhos, popularmente conhecidos como pessoas de mente dupla que não são firmes naquilo que acreditam, falam e agem. E a inconstância é algo bastante perigoso principalmente no tempo atual onde o mundo está à imagem e semelhança do inferno e os sinais estão deixando claro que a qualquer momento o noivo irá chamar os fiéis. Mas como pode ser fiel alguém que oscila? Como ser fiel vivendo em dois caminhos? Realmente não dá pois assim como na história do peixe uma hora vai se deparar com a areia e verá que o fim chegou e você não terá mais oportunidade nem forças de voltar ao mar. Escutem bem irmãos, o mar é real e só temos vida nele porém se não vivermos como o Messias Yahushua ensinou estaremos então oscilando e acabaremos longe do oceano que nos dá vida. Os pássaros serão os demônios que observam cada passa seu que anotam tudo para que o mestre deles possa acusar você diante do tribunal celestial, ele falará cada falha, cada momento que você afirmou ser crente fiel seguidor de Yahushua mas agiu exatamente o contrário. Satanás te dá a falsa sensação de liberdade afinal foi essa lábia que ele usou no Éden com Eva. No jardim a serpente disse que se comessem do fruto o homem e a mulher seriam como o Pai Celestial oferecendo-lhes a autossuficiência que é algo que as pessoas tanto buscam hoje, muitos estão preocupados com as próprias vontades, estão buscando seus interesses próprios, seus sonhos, seus caminhos, estão querendo ter a sensação que tudo acontece pela própria força. Dizem eu me formei por causa dos meus esforços, eu consegui aquele bem material por causa do meu suor, eu tenho o que comer porque me esforcei ou seja estão querendo a falsa liberdade de pensar que fizeram algo sem a permissão do Pai, pensam que são algo sem Yahweh e pensam que assim será até o final da vida mas é aí que muitos estão enganados pois ninguém é nada sem Yahweh. Se tu estás formado foi porque Yahweh permitiu você respirar, levantar, se alimentar, mover os braços e as pernas pois se não fosse da permissão dele teu cérebro enviava o comando mas teu corpo não respondia e mesmo o Pai Celestial não se agradando de formação pessoal mas ele deixa a muitos livres para escolher entre o bem e o mal todos os dias pois ele não força ninguém a amá-lo. Se tu foi se formar em escolas o problema foi teu, ele não apoia isso, tu foi porque quis, se tivesse juízo estarias buscando servir a Yahweh na obra deixando tuas vontades de lado e vivendo a vontade dele. Enquanto você busca seus sonhos tem pulado para fora do mar e o mar permite você pular pois ele não te obriga mas no final quando você terminar na areia, não foi culpa do mar,
foi sua própria culpa, sua atitude, sua odisseia de presunção que lhe levará à morte, e assim é para aqueles que vão ser condenados no grande dia, não será culpa do Pai Celestial mas sim das próprias pessoas que têm chances diariamente mas escolhem seus próprios caminhos tolos. Muitos dirão: mestre, mestre, em teu nome fiz isso ou aquilo, mas ouvirá um: eu nunca vos conheci. Não adianta estar se dizendo crente, cristão, e Aldinho, ou seja lá o nome que você inventar, pois se sua conduta não está sendo a mesma que o mestre ensinou, então você já está decidindo onde quer passar a eternidade. A vontade de Yahweh é que ninguém se perca, mas a decisão está em tuas mãos. Ele quer até que os maus se arrependam e mudem, mas quantos de vocês vão querer? Quantos vão ser como o peixe com a vista escurecendo, sentindo o arrependimento de última hora sem ter como voltar atrás? Ouça, 2 Pedro 3 versículo 9. O Yahweh não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos venham ao arrependimento. Vamos agora ouvir mais um trecho que confirma. Ezequiel 33 versículo 11. Vivo, diz o Yahweh, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Escutem bem, irmãos, conversão não é pelos lábios, é por completo. A verdadeira conversão é de dentro para fora, refletindo uma conduta digna de um verdadeiro discípulo de Yahusha. Mas lembre-se, Yahweh não é bobo. Muitos dizem: o Pai Celestial é amor, então posso viver minhas escolhas, pois o dever dele é aprovar meus atos, errados mas estão errados. Yahweh é amor e esse amor é justo. Não adianta se dizer dele hoje enquanto se comporta como descrente, pois muitos são crentes pelos lábios mas as ações demonstram que são descrentes. Em Jeremias 17 versículo 5, o Pai Celestial diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Hoje muitos querem ser autossuficientes e seguem os conselhos insensatos das pessoas do mundo. É como na história do peixe, onde outros peixes buscaram avisá-lo, porém ele não quis ouvir. Yahusha avisou, os apóstolos do passado avisaram, os discípulos que eles fizeram também avisaram, os mártires avisaram. Hoje nós avisamos: busquem viver o Evangelho, vivam como sensatos, sejam sóbrios. Mas será que você continuará conforme a história do peixe, onde só quebrará a cara quando escutar as trombetas tocar? A mensagem anunciada é uma só: arrependa-se e mude a maneira de viver, tendo um novo nascimento, nascendo da água e do Espírito. Mas quantos vão querer? Quantos vão continuar daqui a pouco como se tivessem mais tempo? Como se não precisassem de Yahweh? O interessante é que muitos criticam Eva por ter caído na lábia da serpente, mas sabe, Eva tinha acabado de ser criada, estavam em aprendizado, era inocente, mas hoje bilhões são conhecedores do bem e do mal, mas escolhem diariamente o mal. Então te pergunto, caro ouvinte e irmão, até quando você vai viver na odisseia da oscilação, da autossuficiência, da soberba? Em Provérbios 16 versículo 18 diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Sim, soberba de pensar que sabe o que é melhor para si, quando só Yahweh tem o melhor para nós. Se formos querer ser autossuficientes, seremos como peixes que cairão na areia mortos. Em tudo devemos ser dependentes de Yahweh. Amanhã farei algo se assim Yahweh permitir, amanhã irei a determinado lugar se assim ele permitir. Ore a cada momento para perguntar ao Pai para ele lhe dar discernimento espiritual, como já falamos tantas vezes aqui, pois muitos na internet dizem que têm o Espírito Santo, porém estão a ser guiados por demônios, pois o Espírito que eles dizem ter não os faz falar de conduta, de mudança de vida, mas sim de estudos carnais, de cor de unha, enquanto passam um mau testemunho. Você precisa ter intimidade com o Yahweh, você precisa conhecer ao Pai através da prática. Não seja apenas ouvintes, irmãos, não sejam apenas leitores vazios, vão pôr em prática a mensagem que estão recebendo. Ouçam, Gálatas 5 versículo do 16 ao 17. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Yahweh dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Pois o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer.
Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ouviram bem, irmãos? Deixem ser guiados pelo Espírito Santo de Yahweh e não pelo vosso coração com desejos iguais aos das pessoas inconstantes à sua volta. Cabe a você passar um bom testemunho vivo, pois se você na sua região não passar, quem passará? Os que estão misturando academias e louvor, ou os do evangelho conformista que chamam seus fiéis de ovelhinhas preciosas, ou as seitas da internet que só falam de mensageiros falsos, arrebatamentos sem mudança e apocalipse zumbi. Quem passará bom testemunho? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça e pratique, pois depois não adiantará chorar quando estiver sendo acusado pelo acusador, quando estiver no lado dos bodes na separação das ovelhas e bodes, não vai adiantar clamar no Hades, pois o tempo é hoje. Agora ouça. Mateus 7 versículos do 24 ao 27. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E ouça também, Lucas 6 do 46 ao 49. O próprio Yahushua diz: E por que me chamais, mestre, mestre, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces. Mesmo cometendo erros, não corra para longe de Yahushua, corra para ele, pois você não pode se limpar sem ele. Judas e Pedro erraram com Yahushua, porém enquanto Judas correu para longe e foi fazer besteira, Pedro correu para Yahushua e foi pedir perdão para fazer o certo. Mesmo errando, esforce, não se habitue com o pecado, mas lute constantemente contra o monstro interior chamado carne, e não esqueça que se você só está ouvindo e não vai praticar nada, a casa cai, é tudo em vão. Se não praticar após fechar esse vídeo, é como as sementes que caíram junto ao caminho, que logo vem o pássaro, o Satanás, e rouba a mensagem do coração, ou como as sementes que caem entre os espinhos, ou seja, recebem a mensagem com alegria, mas as preocupações da vida logo fazem esquecer e morrer. Se você consegue minimamente entender a mensagem do Evangelho, então levante-se, meu irmão e minha irmã, não imite o mundo, sejam diferentes, sejam humildes, sejam puros de coração, sejam caridosos, sejam astutos para não serem seduzidos pelo mal. O reino dos céus já começou e você fará parte quando começar a praticar. Mateus 13 do 47 ao 50. Igualmente, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que apanhou toda espécie de peixes. Quando cheia, puxaram-na para a praia, e, sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo: sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. E isso será a qualquer momento, e cada segundo está mais próximo deste dia. Bom, irmãos, quaisquer dúvidas podem comentar de forma respeitosa. Que a paz de Yahushua esteja sobre vocês, e até a próxima, se assim Yahweh nos permitir.